Aí, perfeito. Então, pessoal, aí vamos lá, recapitular. Teve esse período complicado, Dom Pedro I vai embora, deixa aqui Dom Pedro II. Dom Pedro II não tinha idade para assumir como imperador do Brasil, ele era muito novo, ele era uma criança. E aí, vamos também contextualizar um pouco o ambiente do Dom Pedro, né? Que imagina a situação para ele era muito delicada e complicada, porque era uma criança que já tinha perdido a mãe, a Imperatriz Leopoldina. O pai foi embora, alguns anos depois, logo já iria falecer também. Foi um momento que ele estava começando a pegar uma certa intimidade até com a sua madrasta, a dona Amélia. E a Amélia foi embora junto, levou embora a sua irmã, que ele tinha muito apreço também. E, inclusive, até eles ficaram se comunicando por cartas, ela chamava ele de maninho, de mano, e para ele foi uma situação extremamente estressante, né? Muito difícil. Ele ficou sob os cuidados do José Bonifácio por muito tempo e, politicamente, foi criada as regências para tocar o país. E, sim, foi uma situação bem complicada, inclusive, na live que a gente vai ter hoje no Instagram, a pesquisadora Cláudia, ela é especialista na Dona Amélia, segunda mulher do Dom Pedro I, e na irmã do Dom Pedro II, a Dona Maria II, que foi a rainha carioca de Portugal, né? Foi uma rainha brasileira que assumiu o trono português. E daí eu vou fazer umas perguntas para ela para explicar como é que era essa relação da Amélia com o Dom Pedro, como é que era o Dom Pedro II, né? Como é que era a relação entre os irmãos, que eram reis, cada um em uma nação, como é que ficou toda essa questão da infância, né, de ficar longe da família e tudo mais. Então, pessoal, espero todo mundo lá. E, bom, pessoal, Dom Pedro não podia assumir. A Constituição não permitia, de 1824, que foi outorgado pelo seu pai. Então, cria-se as regências. Cria-se, na verdade, daquele jeito. Elas já eram previstas, né, na Constituição. E nós tivemos 4 regências. Como vocês podem ver ali, ó. Foi um período muito curto, foi 9 anos até o golpe da maioridade. E nesses 4 anos tivemos, desculpa, nesses 9 anos tivemos 4 regências, né? Primeira, a regência trina provisória. Em segundo, a regência trina permanente e aí 2 regências unas, que é a de Feijó de Araújo Lima. Elas são todas extremamente conectadas umas nas outras. Os acontecimentos políticos foram amarrando cada uma delas e vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. Bom, antes de entrar efetivamente nas regências, a gente tem que entender quem eram os grupos políticos que consistiam no Senado daquela época, porque eles que vão ser os principais articuladores de tudo desse período. Primeiro, temos o grupo político do Restaurador. Esses grupos políticos seriam como hoje a gente tem a bancada da igreja, a bancada da bala no Congresso, seria algo parecido com isso, assim, grupos políticos que tinham alguns ideais que casavam, né? O Restaurador eram comerciantes portugueses e eles queriam o retorno do imperador, do primeiro reinado, o retorno do Dom Pedro I, conservadores. O moderado seria o centro. Era a aristocracia rural, eles eram monarquistas constitucionais, apoiavam o monarca tendo seus poderes limitados pela Constituição, e eles eram divididos dentre eles mesmos em 2. Uma parte era centralista e a outra federalista. O que é isso? O centralismo visa a ideia de que todo o poder é reunido no governo central. O federalismo é aquele que cada parte da federação, cada um dos seus estados tem uma certa autonomia. E temos os exaltados, que era a classe média urbana, que esses já eram considerados os liberais, queriam a república e o federalismo no Brasil. Alguém dá um toque para a Andressa, por favor, para ela mutar o microfone. E, bom, pessoal, o que foi a regência trina provisória? Assim que o Dom Pedro I renuncia como imperador do Brasil e deixa seu filho aqui,
Logo que isso acontece, o Senado elege uma regência, um grupo de governantes para tocar o país enquanto isso. É extremamente provisório, só para assumir naquele momento mesmo, e são escolhidos essas três personalidades. Francisco de Lima e Silva, que é o pai do Duque de Caxias, que a gente vai ver ele mais para frente, Carneiro de Campos e o senador Vergueiro. Uma das primeiras situações, atos políticos que eles fizeram logo na regência trina provisória mesmo, eles restituíram todos os ministros que foram demitidos pelo Dom Pedro I, que foi também uma das causas que fez ele ter que abdicar, renunciar o Império do Brasil, que ele, naquela pegada autoritária dele, né, ele destituiu ministros, fechou ministérios, né, então todos eles retornam e lança um decreto de anistia para todos esses que foram condenados pelo Dom Pedro voltarem em paz. Aí aqui uma imagem do Dom Pedro criança, seria mais ou menos na época, né? Aqui a imagem da aclamação do Dom Pedro II, que foi poucos dias depois que o pai dele renunciou, e até, se vocês puderem ver, bem lá em cima no canto esquerdo, na sacada, o Dom Pedro está em cima de uma cadeira, porque ele não tinha nem altura. Ele era realmente uma criança mesmo nesse momento. Esses daqui são as figuras da regência trina provisória. O senador Vergueiro defendia posições liberais. Ele era conhecido como Marquês de Caravelas, né, o Campos. Ele representava uma ala mais conservadora. E o Francisco de Lima e Silva, que ele era um oficial do Exército, ele caminhava ali meio pelo centro, era um cara bem diplomático, conseguia lidar bem com as situações, entanto que ele vai permanecer na regência trina permanente. Poucos meses depois, no mesmo ano, em junho de 1831, é feito novas eleições dentro do Senado, e nessas eleições, quem que ganha para serem os regentes permanentes do Brasil? Costa e Carvalho, Braulio Muniz e o Lima e Silva, que era o oficial do Exército. E nesse período a gente vai ter um grande avanço liberal no Brasil, que depois também vai constituir um novo cenário político, né? Mas a gente tem um grande avanço liberal com algumas medidas que, para a época, era uma reação extremamente natural frente ao absolutismo, vamos dizer, que o Dom Pedro impôs no Brasil. Alguns exemplos. Primeira coisa, limitação do poder moderador, que era aquele quarto poder que o Dom Pedro tinha, basicamente, o poder dos outros três, né? Se ele quisesse. Eles limitam esse poder, eles colocam esse poder, vamos dizer, nas mãos deles, de regentes, só que muito mais limitado, para deixar realmente a tripartição de poderes. Eles criam uma Guarda Nacional. O que era a ideia da Guarda Nacional? Era uma descentralização militar. Eles tiravam o poderio militar só do Império e distribuíam eles para as províncias. Então, daí o governo de Pernambuco ia ter uma Guarda Nacional própria, né? E assim, por aí ia, né? Uma característica dessa Guarda Nacional é que ela era só podia ser alistado quem tinha direito a voto, ou seja, era um grupo armado da elite, porque o voto era censitário, basicamente, então só quem tinha dinheiro conseguiria, né? Outra grande avanço foi a criação do Código de Processo Criminal, foi a segunda legislação que foi criada no período Brasil Império, né? A primeira foi a Constituição de 1824, depois temos o Código de Processo Criminal. O Código de Processo Criminal é extremamente importante para que ele visava impedir esse monte de arbitrariedades que tinha com o Dom Pedro I, né? De ir, viu, manda matar esse, sabe? Essas coisas. Ele criava um regramento jurídico mínimo para ser aplicado nas províncias e nas cidades. Um avanço enorme para a época. E um outro fato que foi também extremamente importante foi o ato adicional de 1834. Até ficou errado ali, acho que foi o corretor automático, né? Que ele estabelecia que o Brasil ele não teria mais uma regência trina
ele seria uma regência una, isso daí ele flertou um pouco com a ideia de república federalista. Vocês vão entender. Regência una eletiva, o que seria? Eles iriam eleger um candidato e esse seria responsável por governar o país por um mandato fixo, acho que se não me engano era 4 anos, e ali acabava eleições novas. E, do ponto de vista de federalismo, né, dessa descentralização política, né, dos estados terem autonomias, eles criam as assembleias provinciais, que seria como hoje uma assembleia legislativa, onde ficam os nossos deputados estaduais. Eles criam essas assembleias descentralizadas também em cada estado, para cada um começar a se virar. E transformam o Rio de Janeiro em um município neutro. O que quer dizer isso? Transformaram o Rio de Janeiro da época, capital do país, como é hoje o Distrito Federal, lá em Brasília. A ideia de um Distrito Federal é que ele não é uma cidade, ele é um distrito autônomo. Ele é vamos dizer assim, muitas aspas nisso que eu vou falar, uma cidade política. Né? Ele está um pouco acima de um conceito de cidade normal. Isso até os professores de política aí podem até explicar melhor para vocês como funciona. Mas isso já demonstrou um avanço enorme. Que imagina, saiu do imperador Dom Pedro I com os seus viés absolutistas para uma uma descentralização militarizada, apesar de ser elitista, criação de um código de processo criminal, a eleição una, um mandato, assembleias provinciais e a criação de um distrito neutro. E uma figura muito importante nessa época foi o ministro da Justiça, que era o Padre Feijó. O Padre Feijó fez grandes trabalhos nessa época que levaram ele a assumir depois como o primeiro regente uno do país. Aqui temos a regência trina, o Francisco de Lima e Silva, que era aquele oficial do Exército, o pai do Duque de Caxias, Marquês de Monte Alegre, que é o Costa e Carvalho. Ele, né, uma curiosidade, né, apesar de ele ser baiano, ele vivia em São Paulo e representava toda essa parte sul e sudeste do país. E o Braulio Muniz, que ele representava os interesses mais do norte do nosso país. Então, eles conseguiram, nessa regência trina, pegar algumas partes, vamos dizer, meio opostas do país para tentar tocar de uma maneira mais uníssona. Temos aí, logo em seguida, a eleição do Feijó. Dentro do Senado, ele é eleito como regente único, esse padre. Ele tinha um caráter liberal, dentre daqueles 3 grupos, né? Ele tinha um caráter liberal. E com ele a gente tem uma reordenação política. Aqueles 3 grupos que tinham moderados, restauradores e os exaltados, eles começam a se dividir em 2. Eles começam a se dividir em conservadores, que eles eram chamados na época de regressistas, que era o quê? O grupo político restaurador, que era aqueles que queriam a volta do Dom Pedro I, né, os comerciantes portugueses, e o moderado, principalmente os que defendiam o centralismo como forma de governo. Do campo dos liberais, temos os progressistas, que eles eram chamados dessa maneira, progressistas, e eram os exaltados, que eram os liberais, a aristocracia, os comerciantes, e a outra parte do moderado, que defendia o federalismo. Então, o moderado, que ele já era meio dividido no meio, ele racha em 2 e cria esses 2 grandes blocos políticos, os regressistas e os progressistas. Uma coisa que ajudou ao Feijó não conseguir ter um mandato tão efetivo foi 2 questões. A sua saúde, ele ficou muito doente nessa época, ele sequer conseguiu terminar o mandato, ele não morreu, mas ele ficou muito doente. E as rebeliões regenciais, que a gente vai também aprender mais para frente. Principalmente 2 que foram as que estouraram na mão dele, que foi a Farroupilha e a Cabanagem. E aí a situação política foi ficando meio complicada, porque ele não tomava grandes decisões, ele ficou meio num banho-maria esquisito, a saúde dele cada vez pior. Aí ele acabou fazendo o quê? Renunciou ao seu cargo para o que seria o próximo regente uno do país. Esse daqui é o Padre Feijó. Percebe-se, rapaz, é uma pessoa muito simpática.
E o Feijó, em 37, ele renuncia em prol do Araújo Lima. Araújo Lima, ele cumpre esse finalzinho de mandato, ele é eleito em 1838, no ano seguinte, ele ganha as eleições no Senado, e aí para frente começa uma reviravolta nesse cenário, em que os conservadores voltam ao poder e começam a apertar o cerco para o país. Como eles fazem isso? Duas grandes mudanças, já de cara que eles fazem. Eles fazem a supressão do Código Criminal, que foi um grande avanço, né? E do ato adicional, aquele que garantia essas figuras políticas de a eleição da regência 1 nas assembleias legislativas, né, as assembleias provinciais, e foi principalmente por causa das assembleias que eles revogaram isso daí. Nesse período, começa a pipocar mais rebeliões regenciais, começa a ficar uma situação bem insustentável, essa briga entre conservadores e liberais acontecendo a todo momento, então é articulado esse golpe da maioridade em 1840, porque a situação se torna totalmente insustentável nessa briga política entre eles e precisavam da figura do imperador ali para centralizar o poder de volta na mão e botar rédeas nessa situação toda. Em 1840, o povo sai à rua, lógico, tudo também articulado entre as elites ali, né? Mas o povo sai à rua clamando, gritando na rua, né? Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. O Brasil dispensa a lei e viva a maioridade. E nesse dia, Pessoal, vocês estão vendo a tela? Me deem um feedback aqui. A Letícia falou que parou de compartilhar. Sim, sim, estou. Então, é um problema específico. Tá, perfeito. Então, pessoal, aí tem esse golpe da maioridade que falam. É curioso, para mim também não está. Pessoal, eu tô passando aqui, tem um pessoal falando que tá, às vezes sair e voltar, acho que resolve, talvez. Ou a internet também, às vezes, tá carregando um pouquinho, né? Eu vou tentar ficar um pouquinho mais em cada slide para ver se ajuda. Aí, com esse golpe da maioridade, né, Dom Pedro II assume como como imperador do Brasil. Esse daqui é o Araújo Lima, que teve esses movimentos de fazer a supressão do Código Criminal e do ato adicional de 1834. Olha, falando ali que voltou, então acho que é isso. Eu vou tentar ficar um pouquinho mais de tempo em cada slide. E aqui o Dom Pedro II, mais ou menos próximo da época que ele assume como imperador do Brasil, ele já numa adolescência ali, em trajes aí militares. E agora a gente vai para o outro grande fator importantíssimo nessa época, que é uma coisa que cai em vestibular. Alana, por favor, muta o seu microfone. Quantos anos ele tinha? Se eu não me engano, era 14 ou 16. Eu não me recordo, mas era por aí. Ele era adolescente mesmo na época. Aí, perfeito. Bom, vamos lá, pessoal. Rebeliões regenciais. As que aconteceram nesse período que padrão também caiu em vestibular, porque era o mesmo esquema. Eram muitas, cada uma com alguns detalhes. É o que eu recomendo. Eu vou passar meio por cima delas. Vocês peguem depois. Pega um Wikipédia mesmo. Abre lá, dá uma lida só em cada uma, para vocês darem uma fixada melhor de como é que foi o cenário de cada uma dessas rebeliões. Fixando isso daí, o que importa é vocês saberem desses principais tópicos aqui, que vai dar tudo certo, tá? Vocês vão conseguir responder a maioria das questões. A cabanagem, que foi uma das revoltas que estourou na mão do Feijó, na regência una dele.
Em 1835, durou 5 anos, até 1840, o ano que o Dom Pedro assume. E ela foi uma revolta que teve várias classes sociais envolvidas. Teve um quê de elite, teve escravo, teve quilombo, teve índio. E por que cabanagem? Porque grande parte dos revoltosos, eles moravam em cabanas, que chamam, eles eram cabanos, que eles ficavam nas beiras ali dos rios, em umas casas muito precárias. Ela foi liderada por populares e ela só não deu certo porque ela teve muito conflito interno. Os próprios revoltosos começaram a brigar entre eles. E aí foi briga do tipo, eles foram invadir um quartel militar, se não me engano. Dentro do quartel aí, no meio, uma pessoa como líder dessa revolução. Esse líder, que fazia parte da elite, né, como teve várias classes sociais, ele foi e traiu o movimento. Aí vão, destituem ele, colocam outro popular, esse popular negocia com o governo para se render, anistiando os revoltosos, só que isso não acontece. Aí vão, destituem ele, colocam outro, só que esse outro não gosta de uma outra liderança de dentro do próprio movimento. E no meio dessa instabilidade política interna deles, o governo lança suas tropas para lá, isso daí foi tudo na região do norte do país, e faz uma investida militar muito forte lá, matando 40% até da população da região. Morreram cerca de 30 mil pessoas nessas batalhas. E eram batalhas, assim, eles se enfiavam em botes, pequenos barcos dentro do rio Amazonas, e foi extremamente violenta. Nessas batalhas, se não me engano, 2 tribos indígenas foram extintas, de tamanho que foi a repressão. Uma outra rebelião regencial, que também estourou na mão do Feijó, essa durou até depois do Dom Pedro II já está no governo, como imperador, que foi a Farroupilha, que, se não me engano, eu acho que é também uma das mais famosas dessa época, né? Que quase todo mundo acho que já ouviu falar. Ela foi liderada por quem? Elites rurais, pecuaristas. Eles tinham um sério problema com os governos platinos, a parte ali do sul do país, os uruguaios, argentinos, por conta do charque. O charque deles, os charques platinos, que era a produção de carne, né, entrava mais barato no Brasil do que o próprio charque nacional, por conta de impostos. Então isso começou a gerar uma insatisfação fiscal em amplo espectro, porque eles queriam a redução dos impostos deles para ter um protecionismo e aumentar os impostos estrangeiros, né? Porque daquele jeito não estava dando, eles estavam passando por uma situação de crise que eles não conseguiam combater no mercado, né? Fazer uma concorrência com mercadoria estrangeira. Então eles lançam um movimento separatista dessa parte sul do país, eles criam repúblicas federalistas, inclusive as duas que ficaram famosas, né? A República Juliana, que foi feita em Santa Catarina, e a República de Piratini, no Rio Grande do Sul, e foram repúblicas mesmo, tiveram presidentes, né, governantes. Figura conhecidíssima desse movimento é o Giuseppe Garibaldi, que falam que é o herói de 2 mundos, né? Porque ele lutou tanto aqui na Farroupilha como lá na Itália também. Teve alguma participação também nas guerras dos Estados Unidos. Também alguém que merece um dia parar um bom tempo para ser estudado à parte. E a revolta ela é pacificada por ninguém menos que o Duque de Caxias. Na época ele só era o Barão de Caxias, né? Ainda não tinha recebido o título de Duque, mas eu vou colocar aqui como Duque de Caxias para a gente saber quem que é, para não ficar confundindo muitos os nomes. O Duque de Caxias ele vai lá e ele faz uma negociação pacífica. Ele consegue ali se ajustar politicamente, diplomaticamente com esses revoltosos. Então, no fim, a Revolução da Farroupilha deu certo porque eles atingiram os objetivos deles, que era o quê? Acabar com essa insatisfação fiscal. Aí é destituída todas as repúblicas, né? Lógico que teve um quê de violência, teve batalhas, mortes, enfim. Aqui um mapinha para vocês visualizarem a Farroupilha no sul, ali na Santa Catarina, né? Vocês vão ver também como Guerra dos Farrapos. A cabanagem no Pará, aquele que é o Pará, aquele pedaço ali mais para a esquerda, em um roxo mais claro. E depois a gente vai ter agora, vou falar,
a Balaiada e a Sabinada. Balaiada ali no Maranhão e a Sabinada na Bahia. Vamos lá, Sabinada. Sabinada durou apenas um ano. Ela foi liderada por esse... Ele era um médico, Francisco Sabino, e ela veio basicamente com inúmeras insatisfações com a regência. Eles passaram por alguns períodos de seca, de complicações econômicas, acharam que não tiveram o devido auxílio do governo na época, e o que foi o estopim foi o recrutamento obrigatório para lutar contra os farrapos no sul do país. As pessoas estavam sendo recrutadas obrigatoriamente, e aquele tipo de recrutamento, homens maiores de 18 a 60 anos que consigam pegar em armas, vão ter que ir para a guerra, né? E eles têm uma questão bem peculiar, porque eles criam uma república provisória. A república só ia funcionar até o imperador Dom Pedro assumir o trono. Eles só queriam isso, que o Dom Pedro assumisse o trono. Enquanto ele não assumisse, a gente vai criar aqui uma república na Bahia. A revolta simplesmente foi reprimida pelo governo, no entanto que pode ver que ela durou muito pouco. E a outra grande rebelião regencial, a Balaiada. A Balaiada também durou até o segundo reinado, né, enquanto Dom Pedro estava já governando. Ela foi basicamente uma revolta social das classes populares contra a elite. Naquela parte do norte do país era extrema a desigualdade social, e ela foi liderada por um fabricante de balaio. O balaio eram uns cestos compridos que eles faziam de palha, que era por esse Francisco dos Anjos, por isso ficou conhecido como balaiada, que ele foi um estopim, né? E a revolta também foi suprimida rapidamente pelo Duque de Caxias, de maneira brutal, sempre violenta, né? Aí, de novo, pessoal, peguem depois, deem uma lida mais a fundo, pra vocês entenderem mais todo o contexto para gravar na memória, mas assim, vocês sabendo esses principais pontos, né? Baleada, quem que foi líderes, né? Francisco dos Anjos, era quem contra quem? Revolta social da elite contra o povo contra a elite. Como é que acabou? Revolta suprimida por Duque de Caxias. Se vocês ficarem sabendo esses tópicozinhos, vocês vão conseguir responder tudo tranquilamente. Aqui o Duque de Caxias, aqui ele já está idoso, já com seus 77 anos de idade. Aí é uma curiosidade também, ele como uma figura que foi, não podia tá de fora da nossa história das moedas também, né? Ele apareceu em algumas moedas já no Brasil República. E a gente tem ainda, depois que o Dom Pedro assume, que ele tem seu copo da maioridade, ele pega algumas dessas revoltas, como a gente pode ver, algumas que terminaram em 1845, como a Farroupilha, né? E tem algumas outras revoltas que acontecem, basicamente duas, nesse período, que ele é obrigado a lidar, porque elas vão ser, vamos dizer assim, definitivas para consolidar o poder dele ali, botar panos quentes nessa situação de que ele agora é o imperador, e acabou todo esse papo de revoltas liberais contra os regentes e toda essa situação política complicada e estranha que estava acontecendo. Uma que foi muito importante, e essa vai misturar também com a nossa história, porque acredito que boa parte de vocês são de Sorocaba, ou são de Sorocaba e região, que foram as revoltas liberais de 1842. Em uma disputa entre esses liberais e esses conservadores no Congresso, porque o Dom Pedro tinha mudado alguns conservadores, tinha tirado uns liberais, colocado os conservadores no governo, algumas situações assim. Os liberais se enfurecem e lançam duas revoltas que ocorreram em dois lugares: em Barbacena, em Minas Gerais, liderada pelo Teófilo Otoni, e em Sorocaba, pelo Tobias de Aguiar e o Padre Feijó da Regência Una, né? E o Tobias de Aguiar, que nessa época era marido da Marquesa de Santos, a amante do Dom Pedro I. A Marquesa, e quem não viu, veja depois, está lá no Instagram do Cursinho, a live com o Paulo Rizzuti, até o Paulo Rizzuti trouxe essa curiosidade.
a Marquesa de Santos chegou a morar aqui, que o Tobias de Aguiar era sorocabano, e eles casaram até no Quinzinho de Barros, ali no zoológico, ou a casa que eles moraram hoje, infelizmente, não existe mais, mas eles moraram aqui, o Tobias de Aguiar foi um grande liberal, que liderou essa revolução, essa revolta. O Padre Feijó veio de São Paulo para cá, se hospedou na casa deles, ficou ali junto com a Marquesa. Eles rodaram por toda a região de Itu, Tapeva, Porto Feliz, juntando revoltosos. E um grande marco dessa revolta é a Praça do Canhão, no centro da cidade de Sorocaba. Os canhões que estão apontados para o Rio Sorocaba elas têm um porquê, eles iam ser usados, eles estavam apontados para lá, porque o Duque de Caxias foi encarregado de acabar com essa revolta, a mando do Dom Pedro, e o Tobias de Aguiar achava que ele ia vir via marítima, né, pelo rio. Só que ele acabou não indo, ele veio por terra. E aí teve todo um deslocamento, eles acabaram fugindo e tudo mais. O terreno hoje, que é ali da Praça do Canhão, ele era do Tobias de Aguiar, era particular dele, ele doou à cidade de Sorocaba, com a única exigência dele que se tornasse um espaço público. E como os canhões estavam lá, os canhões que estão lá foram feitos na fábrica, na Fazenda Ipanema, ali em Peró, e aquela estátua que está ali é do Tobias Aguiar, e os canhões estão do mesmo jeito que estavam em 1842, nesta época. Aqui a foto, para refrescar a memória de vocês, né? Tem ali os dois canhões, tem até uma inscrição em cima do canhão, né? Falando que esse canhão foi feito na Fábrica Nacional de Ipanema, a mando do Dom Pedro I, na época, que ele mandou fazer esses canhões. E fica aí, pessoal, a próxima vez que vocês passarem, passarem por lá, deem uma olhada. É bacana de saber desse pedaço da história, né? Pessoal, daí também outra questão das revoltas regenciais, que, né, que estava um pouquinho ali para trás. Teve outras, se vocês pararem para ler, vai ter revolta dos malês. Nossa, teve umas três revoltas, revolta do, como é que era? Carlos Mongol, se não me engano, que teve umas três, quatro revoltas escravos, mas nenhuma delas foram tão grandes e tão emblemáticas quanto essas quatro, né? Aí, se vocês quiserem ler por desencargo de consciência, apesar da chance delas aparecerem ser mínimas, né? Bom, pessoal, vamos lá. A gente já está também se encerrando, né? Não quis pegar tão pesado com vocês nessa última aula, porque se eu fosse estender para Dom Pedro II inteiro, isso daqui a gente ia ficar aqui umas 2 horas e meia. Aqui o Tobias de Aguiar, foi o marido da Marquesa de Santos, né, da mãe de Dom Pedro, e o líder dessa revolta. E nós temos uma última grande revolta, que estourou na mão de Dom Pedro II, que foi a Revolta Praieira. Basicamente aconteceu por quê? Naquela época, os que seriam governadores, eles chamavam de presidentes da província, né? Um deles, que era um liberal, ele foi destituído do governo. E aí estourou uma revolta gigantesca, aí era chamada de praeiros, que foi na Rua da Praia, que era chamada, e eles queriam, esses revoltosos, a instalação de um governo extremamente avançado para a época, com direito ao voto, liberdade de imprensa, criação de códigos, um regramento melhor de juízes e do sistema jurídico. E esse Borges da Fonseca, ele ficou até mais conhecido do que os próprios líderes da revolta, ele lançou um manifesto pelo mundo, que era onde ele contava todos esses ideais dele, de como ele queria que fosse instaurado esse novo governo, né? Teve algumas guerras ali também, isso tudo aconteceu em Recife, se eu não me engano, e também, como sempre, foi rapidamente reprimida pelo governo imperial, e em ambas as revoltas, a Revolução Praieira e a Revolução de 1842, o Dom Pedro II, como também um jogo político, em vez de ir mandar matar, provavelmente faria seu pai, né, o Dom Pedro I, ele anistiou todos os revoltosos. Até, por exemplo,
na Farroupilha, como eles chegaram a criar uma república, instituir cargos políticos ali, por exemplo, militares que tinham patentes, não sei o quê. Depois que foi acalmado tudo, esses militares foram incorporados às Forças Armadas, mantendo suas patentes, né? Lógico, algumas promessas não foram cumpridas, como por exemplo na Farroupilha, falaram que os escravos participaram e iriam ser libertados, não foram. Mas, assim, no geral, ele soube lidar e botar panos quentes nisso tudo e segurar toda a situação e acalmar os ânimos dessas revoltas que estavam pipocando, né? E daí daqui para frente, a gente vai começar, que seria daí a próxima aula, a entender como é que funcionava toda a economia do Império do Brasil nesse momento, que daí tem o início do café no Brasil. Um dos símbolos da bandeira do Brasil Império, que se vocês olharem em um dos brasões, é um ramo de café, e vai ser a base política do Brasil por muitos anos, muitos anos. Aí vamos entrar também mais um pouco a fundo na questão dos escravos, que vai ser também um dos grandes motivos do Império cair, depois no golpe republicano. Não só esse, né? A gente vai também entender figuras como quem foi a Princesa Isabel, né? Entender mais quem foi o Dom Pedro II, essa personalidade ímpar na história do Brasil, um cara que falava 14 línguas, era fluente em 6, extremamente adepto a artes, cultura em geral e tudo mais. Então, pessoal, aí hoje, peço para vocês irem assistir a live que a gente vai ter às 4 horas. A Cláudia é uma pesquisadora, é um monstro, um absurdo o nível de instrução e conhecimento que essa mulher tem. Ela esteve presente na exumação também da Amélia, que foi feita lá no Museu do Ipiranga, né, ali na cripta do Ipiranga. Ela esteve presente lá, vou puxar também esse papinho com ela. E a gente vai entender aí essas duas figuras que elas passam desapercebidas por aqui, porque acabam. Elas são parte da nossa história, mas elas não são a parte focal, né? Porque nessa época acaba focando o quê? Tudo? No príncipe regente, no Dom Pedro II, né? Mas acaba se falando um pouco de quem é que foi a Amélia, o que aconteceu depois que o Dom Pedro morreu. Ela ficou viúva, e aí o que aconteceu? Ela teve filhos, o que aconteceu com eles? E também o que aconteceu com a Dona Maria II, que depois que o pai conseguiu garantir o trono para ela, e aí? Né? Ninguém também sabe mais o que aconteceu de uma rainha carioca que governou Portugal. Então, pessoal, espero vocês lá. Tá? Essa aulinha bem mais sossegada. Aí depois, pessoal, vou ver aí, tentar arrumar algumas lives a mais também. Quero trazer outros convidados. Vamos ver se dá tudo certo, né? E eu vou tentar montar algumas aulas diferentes também para vocês, para mostrar para vocês que dá para aprender história de outros jeitos também, né? Depois vejam aí, se vocês quiserem. A gente pode ver até, talvez, eu vejo também o professor de História Geral, o professor Bruno, né? Para a gente montar aí uma aula de História da Arte. Que é algo que também é extremamente importante, às vezes cai em figuras, em quadros, em vestibulares, né? E é muito gostoso de se estudar. Mas isso a gente vai vendo com calma, vamos fazer isso tudo certinho, tá, pessoal? Pessoal, vamos ter um tempinho de descanso aí. Minha aula por hoje acabou, foi um negócio mais tranquilo. Vejam depois com calma, já está no Classroom de vocês. Vejam principalmente essas questões dos exaltados, moderados, né, que depois viram liberais conservadores, né, entender esse períodozinho da regência e essas revoltas regenciais, tá? Espero que tenham gostado, espero vocês hoje lá na live. Eu agradeço a atenção de vocês. Sabadão agora de manhã, a última aula nossa, né, por enquanto. E no mais, pessoal, eu fico por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês.